No vídeo anterior, a gente acabou de ver passo a passo como a gente saiu de uma tabela incompreensível com vários números e nomes para um gráfico que, apesar de ser uma história simples, conta uma história que faz sentido. E eu disse no vídeo anterior que a gente tem que saber escolher o gráfico correto para a informação que a gente quer demonstrar. E agora eu vou dizer como que eu faço para fazer isso, como que eu escolho o melhor gráfico. Tudo depende do que você quer mostrar, na verdade. Você tem que saber exatamente qual que é o aspecto dos dados que você quer destacar. Por exemplo, no vídeo anterior, a gente queria mostrar quais são os países com 10 maior PIB, os 10 maiores PIBs, perdão. Só que a gente podia querer mostrar os países com o menor PIB, ou poder mostrar a variação ao longo dos anos do PIB, ou mostrar se há alguma relação entre PIB e DH. E cada uma dessas tarefas exigia um gráfico diferente. Ia ser muito difícil eu mostrar a relação entre duas variáveis, a correlação entre elas, usando um gráfico de barras. Ia ser uma tarefa quase impossível para mim e para o leitor. Então, uma vez que você analisou os dados, descobriu o que eles contam e qual que é a história que você quer mostrar, aí sim você pode pensar em formato. E para pensar em formato, a gente tem que saber como que a gente, ser humano, percebe forma e percebe um gráfico. No exemplo anterior, como eu disse, a gente ordenou valores e um gráfico de barras foi muito bom para isso. Só que outros formatos podem ser melhores para outras coisas e vamos passar rapidamente por alguns dos principais usos. Esse é uma imagem que eu peguei de um professor da Universidade da Califórnia, Peter Aldos, que também trabalha no BuzzFeed News. Ele mostra um pouco como o nosso cérebro percebe as coisas. Quanto mais para cima nesse gráfico tá um dos tipos de visualização, mais preciso ele é. Então, o cérebro do ser humano tem capacidade de comparar comprimentos muito bem quando estão alinhados. Quando estão desalinhados, um pouco menos. Ângulo e inclinação vai ficando um pouco pior. A área vai ficando um pouco mais confusa. Não sei dizer qual bola é maior que a outra. Cor, então, é muito difícil você mapear uma cor a um número. Esse azul escuro do meio, qual número ele é? Quantas vezes mais escuro é o azul da direita? Quantas vezes mais claro é o azul da esquerda? Então, conforme você vai descendo nessa escala, fica mais difícil perceber a diferença entre os elementos. E essa é a questão crucial quando você vai montar um gráfico assim. Como que o elemento que eu escolho vai facilitar a operação mental e o trabalho mental do meu leitor. Depois de ver esse gráfico montado pelo Peter, a gente pode ficar tentado a querer fazer que tudo vire um gráfico de barra. Mas não é bem assim, nem sempre a gente quer alta precisão e nem sempre o que a gente quer é fazer que o leitor compare grandeza simples. Agora eu vou passear um pouco por alguns exemplos de gráficos comuns para ver quando eles são melhores. Esse é um gráfico que mostra a evolução temporal, foi publicado no New York Times e mostra o preço das casas nos Estados Unidos. A história basicamente é que, a partir dos anos 2000, uma crise de preço atingiu os Estados Unidos e tudo é muito caro. Isso é um problema enorme em cidades como Nova York e São Francisco, onde as pessoas simplesmente não conseguem comprar casas ou pagar aluguel mais. E por que usa-se um gráfico de linhas? Como são valores simples, eu poderia fazer uma série de barras e isso seria totalmente legível também, você colocar várias barrinhas lado a lado. Mas como a linha conecta um ponto ao outro, ela passa essa impressão de conexão. Isso aconteceu depois disso, isso aconteceu depois disso. Então é um uso mais canônico e mais comum de um formato para esse tipo de história. Outra tarefa comum que a gente quer fazer é comparar partes do todo. Isso aqui é um gráfico que eu fiz muito rapidinho no Excel, muito feio, que tenta mostrar, sei lá, tudo que é vendido num restaurante de fast food. E a gente consegue ver pelas anotações que nuggets é 26%, que sorvete é 28%, mas se a gente esquecer que tem alguma coisa anotada ali, se a gente tapar, é muito difícil enxergar qual que é maior, é a pizza azul ou é a pizza vermelha, a pizza laranja. Um gráfico de pizza, como a gente viu lá naquele gráfico anterior, a gente não sabe comparar ângulo bem. E quando a gente quer fazer comparação precisa, como é esse caso, não é uma boa ideia. Se a gente trocar para barras, o trabalho fica bem menor, assim. Tem pessoas que dizem nunca use um gráfico de pizza. Eu não sei se eu diria para você nunca usar um gráfico de pizza, mas eu acho que os usos têm que ser muito menores. Assim, quando você tem mais de 3 valores, mais de 2 valores, eu evitaria, iria para um gráfico de barras, mesmo quando for para mostrar partes do todo. Voltando à escala do Peter, a gente viu também que cores são bem poucos precisos e a gente não sabe dizer o que uma cor significa, quantas vezes uma cor é mais escura ou mais clara que a outra. Só que nem sempre a gente quer precisão. Nesse mapa, se eu quiser encontrar esse mapa que a gente publicou no Estadão, comparando os resultados da eleição de 2014 no segundo turno, PT contra PSDB, e no segundo turno de 2018, PT contra Bolsonaro, eu não consigo ver coisas, por exemplo, qual foi a cidade onde o PT mais perdeu votos ou onde o PT mais ganhou votos. É muito difícil ver coisas pontuais assim, mas nossa intenção ao desenhar esse gráfico não era essa.
Nossa intenção era dar uma visão geral de como o país se comportou. Então eu consigo ver, por exemplo, que o PT foi muito bem no Nordeste nas duas situações, mas que você vai descendo em direção a Minas Gerais e Bahia, ele perde um pouco de votação, que o Sudeste se tornou ainda mais escuro, antes em azul, agora em verde, então o Bolsonaro conseguiu avançar na votação lá, que setores da região norte, ali no sul do Pará, um pouco ao sul do Amazonas, também se tornaram menos petistas. Então, apesar de eu não conseguir fazer operações tipo de muita precisão na hora da comparação, o que eu queria mostrar era uma visão de águia, uma visão geral. E nesse caso, esse tipo de gráfico funciona. E esse é um gráfico que muita gente tem medo, que muita gente se assusta, que é para mostrar a relação entre duas variáveis. Ele, na verdade, é bem fácil de ler e é muito útil, e os jornais têm publicado muito. Ele mostra como um fator afeta outro em um banco de dados. Nesse caso, cada pontinho aqui é uma cidade do Brasil, daquele mesmo mapa, os dados são os mesmos, e a gente posicionou eles da esquerda para a direita de acordo com o IDH e de baixo para cima de acordo com o percentual de votos em Bolsonaro. Então, o que acontece? A gente vê que as cidades que estão bem à direita e bem em cima são cidades muito desenvolvidas e onde Bolsonaro ganhou com 80% dos votos, quase. E a gente vê no extremo oposto, bem à esquerda e bem abaixo, as cidades onde o Haddad ganhou com muitos votos e onde o DH, onde o Bolsonaro teve poucos votos, então, portanto, o Haddad teve muitos votos, e onde o DH é menor. Então a gente consegue ver que tem um acúmulo de cidades ricas com vitória do Bolsonaro e de cidades pobres com vitória do Haddad. Isso mostra como esses dois valores estão correlacionados, se você lembrar da correlação que mostraram tanto a Natália quanto o Adriano nas aulas anteriores. Esse foi só um overview muito rápido. Existe uma ferramenta muito útil que infelizmente não existe em português, mas tem uma versão em espanhol, caso você não fale inglês, que ela mostra vários tipos de gráficos e vários tipos de comparações mentais que você pode querer que seu leitor faça ou que você possa querer fazer você mesmo. E assim, se você não sabe como mostrar a história que você quer mostrar, sempre vale a pena dar uma olhada nela. Eu vou abrir aqui rapidinho, mas eu acho que vocês têm que dar uma boa mergulhada e uma boa explorada para ver o cardápio enorme de gráficos que a gente tem ao nosso dispor. Então, esse é o catálogo de visualizações de dados, e assim, aqui a gente está vendo os tipos de gráficos, são vários, mas eu acho que ele é muito mais útil quando você troca de função e escolhe ver por função, no caso. Se eu quiser fazer uma comparação, ele me diz que a melhor coisa é um gráfico de barra, mas ele mostra também que eu posso fazer várias coisas malucas, como um gráfico de linha, um histograma e vários gráficos que são muito complexos, mas ele me diz que a primeira resposta é um gráfico de barras. Para dar outro exemplo de como a gente pode sair um pouco da comparação precisa para ir para a proporção, para ir para coisas mais distantes, uma visualização de proporção, ele já me recomenda coisas como um mapa de bolhas, que é semelhante ao mapa que a gente viu, só que em vez de usar cores, usa tamanhos de esfera, coisas como uma nuvem de palavras ou uma matriz de pontos, onde a gente perde precisão, mas ganha uma visão maior do todo. Então, eu acho que é um negócio que vale a pena explorar. Sempre que você montar a sua pauta e analisar os dados, pense no que você quer fazer. Se você não sabe, se não está na receita de bolo comum que a gente viu aqui, está aí uma ferramenta muito legal para você procurar as respostas.